Aí entrou Michele. Agora eu vou convidá-la. Olá, Michele, boa tarde. Olá, boa tarde. Antes de mais nada, eu queria te agradecer a estar aceitando entrar nesse projeto aqui comigo, com a gente, né, com eu e os outros 27 técnicos que vão falar, cada um pelo seu estado. Assim, mais precisamente por ser um domingo de Páscoa, te agradeço muito por estar aqui comigo e vamos lá, vamos começar. Eu queria que você se apresentasse, assim, como começou, como você se atraiu pelo basquetebol, como você começou essa paixão que para quem está 24 anos na profissão tem que ser uma paixão mesmo. Conta pra gente aí a sua trajetória desde o comecinho até os dias de hoje, por favor. Bom, boa tarde a todos, né? O prazer é todo meu de estar aqui, né, Marcelo? E feliz Páscoa a todos, né? Que Deus abençoe a cada um de nós. Bom, como eu comecei no basquete, foi através de uma amiga, né, na escola, foi na escola, aonde ela me viu jogar na educação física e me convidou para treinar no time da escola. Na verdade, era no time da cidade. E aí foi onde eu fui apresentada pela primeira vez ao basquetebol, com 14 anos, né? E assim eu comecei, tive meu início com o professor Carlos Muchão, né? Ele que foi o meu mestre, meu técnico, meu pai, até porque eu consegui, através do basquete, superar uma perca muito grande, que foi que eu perdi meu pai mesmo com 9 anos de idade, né? Então, através do esporte, eu consegui dar uma focada nisso e superar esse trauma aí que não foi nada fácil para minha família, né? Então, foi assim que eu comecei, com o professor Carlos, né? Sendo técnico e a gente disputando, representando a escola, depois representando a cidade. Tive oportunidade de ser convocadas para seleções do estado, que naquela época, alguns aninhos atrás, era a seleção da cidade, né, do estado, na verdade, que jogava os campeonatos escolares, né, não era como é hoje, atualmente, por escola. Então, eu fui convocada para jogar representando o Mato Grosso do Sul. E assim eu continuei jogando, né, até os 17 anos aqui, quando terminou a minha fase de escolar e eu já não podia jogar mais nada pela minha cidade, nem pelo meu estado, porque aqui acaba muito cedo, né? O basquete com os 17 você tem que estar no auge. Então, nessa época, eu defini com a minha mãe, né, que nós íamos tentar, que eu ia tentar jogar fora. Depois que eu já não tinha mais nada para jogar aqui, eu fui para São Paulo tentar, né? Fiz um teste com 200 gurias em Piracicaba, na Unimep. Na época era o técnico Marquinhos. Na época lá tinha um monte de atletas de nome, né? A Paula, a Branca, a, várias mulheres que jogavam no time adulto da Unimep. E eu fui para fazer esse teste. E passei. Aí joguei um ano basquetebol lá em São Paulo e depois eu resolvi que eu não queria mais, né? E resolvi que eu não queria ficar 1.000 quilômetros longe da minha família, que era muito sacrifício, era muito difícil, dos meus irmãos e da minha mãe, né? E aí eu voltei para Dourados com o intuito de estudar, né? Fazer o terceiro colegial, estudar. A princípio eu ia fazer medicina veterinária, esse era meu sonho. Você tá vendo aqui, né, ó, cavalos, bois, eu sou apaixonada por pela agropecuária, por animais, né? Então eu resolvi, não, vou estudar para fazer a medicina veterinária. Mas graças a Deus eu não passei naquela época no vestibular, né? Porque eu acho que Deus sabe de todas as coisas.
E aí eu fiz educação física para não ficar parada e disse, ah, eu vou fazer educação física e vou estudando a hora que vier vestibular, porque naquela época tinha poucas faculdades, não era que nem é hoje que tem, né, um monte de faculdades, um monte de vestibulares. Naquela época você prestava um vestibular, tinha que escolher onde você ia prestar e depois era só no outro ano. Então eu falei, eu vou ficar um ano parada, né? Então eu vou fazer educação física e aí eu já aproveito e vejo se eu gosto ou não e qualquer coisa eu volto para tentar a veterinária de novo. E aí eu entrei na educação física e nunca mais saí, né? E estou aqui até hoje, já com 20 anos de formada, né? Eu comecei a minha carreira como auxiliar técnica, quando eu já estourei, auxiliando o professor Carlos, né? Dando treino para ele quando ele precisava, ajudando. E aí eu comecei, né? No primeiro ano de faculdade, eu já comecei a ser auxiliar e técnica ao mesmo tempo numa escola. Acho que foi isso o meu início. E hoje você trabalha? Conta pra gente aí. Então, eu hoje estou ainda nessa escola que eu iniciei há 24 anos atrás, né, que é a Escola Legal. Presbiteriana Erasmo Braga, que é onde hoje, além de técnica, eu também exerço a função de coordenadora de esportes da escola. A escola é uma escola tradicional em Dourados, fez 81 anos agora, em abril, dia 6 de abril. E eu também estou há 20 anos na escola Anglo-Unigran, que desde que eu formei eu consegui entrar, né? Porque a escola Erasmo, ela vai até o ensino fundamental 2. E aí depois que meus alunos saíam dali, eles iam para outra escola e lá e geralmente essa escola não tinha. Então, eles fizeram uma ponte, pediram para o diretor, para a diretora na época, né, que hoje já morreu, que é a finada Suzaninha, e ela me contratou através da indicação do professor Carlos, né, para dar continuação com os alunos. E aí eu tô no ângulo já há 20 anos também. No ângulo é só ensino médio, né? Então trabalho com eles lá é de 15 a 17 anos. E no Erasmo eu trabalho de sub-12, sub-13, sub-14, né? E trabalho com o masculino e com o feminino. O ano passado eu estava também com um projeto no estado, né? Faz 2 anos com um projeto na Escola Menodora. Mas esse ano ainda não foi atualizados os projetos ainda, né? Tá com essa pandemia, parou-se tudo, né? Esse Também ano teve vai uma ser prova difícil. seletiva. Então, eu não sei como que vai ser, né? Mas nós estamos aí com esses projetos Entendi. nessas escolas. Fiquei curioso com duas coisas. Uma, eu já sei porque você falou uma vez agora aqui, mas quando você fala sempre, você falou umas 10 vezes, 5 vezes minha cidade. É Dourados, não é isso? Dourados, Mato Grosso do Dourados. Sul. Show. Uhum. E o professor Carlos, hoje? Professor Carlos Muchão é o meu mestre, né? Ele hoje, ele ainda é coordenador da faculdade da Unigran, né, de Educação Física, onde eu me formei, né? Ele não trabalha mais com basquete faz muitos anos e hoje ele coordena e ministra as aulas de basquetebol na Universidade da Grande Dourados aqui. Show. Entendi. Ele é uma pessoa assim bem honrada, é um exemplo de vida. Que legal. Quando você estiver com ele de novo, diz que eu mandei um abraço para ele, os parabéns por Eu ter falei para ele transmitido, tentar, transmitido esse vírus para alguém que talvez depois disso ele pôde largar, né? Alguém que fosse com, seguir. com certeza. Eu falei para ele, mandei para ele, né? Falei, professor, eu gostaria que você assistisse, né? Daí ele falou, mas que diacho é isso, né? Que é isso? Mas aí eu perguntei, o senhor não tem isso daí no seu celular? Ele falou, acho que não. Eu falei, pede para os seus filhos colocarem, pede para a esposa, né? Fala para alguém colocar para o senhor poder conseguir acompanhar. Mas não sei se ele vai conseguir, mas como vai ficar depois disponível, a Depois gente no manda para YouTube, ele, né? é isso aí. E Conta pra além gente. dele, Fala, desculpa. a grande pessoa assim que me influenciou muito, né, nesse início foi a Emanuela, né, que eu chamo de Preta, que foi uma amiga irmã, que no início de tudo, ela que foi aquele espelho, sabe quando você tem um espelho? É Sei, eu ela que quero eu ser que tinha, nem que eu ela. tenho como espelho.
Uhum, Certo. isso aí. Agora conta pra gente aí como é que é a organização do basquete no Mato Grosso do Sul. Você é do interior, então você mais do que nunca vai ser um exemplo de que tem basquete no interior. Como é que é na capital? Como é que é a questão? Você é professora de escola, como é que é a questão do escolar, do clube federado, feminino, que é uma coisa importante para a gente tentar Abordar, né? descobrir e saber. Veterano, universitário, dá um panorama geral do basquete no Mato Grosso do Sul aí para a gente, por favor. Eita, você sabe o que que eu tô sentindo? Você sabe quando você vai entrar naquela final do campeonato, tá valendo a medalha de ouro? As minhas mãos Certo. fazia muito tempo que não suavam. E hoje, pela primeira vez, depois de muito tempo, elas estão suando. Bom, vamos lá. É muito difícil falar de um todo, e essa pergunta que você fez engloba muita coisa. Eu vou tentar resumir, né? É assim, aqui no nosso estado, não é difícil ter clubes, mas escolas, né? É escolar, porque não tem clube. E as prefeituras ajudam, né? A maioria das equipes do interior. Diferentemente da capital, que a prefeitura não ajuda tanto, e aqui em Dourados também, infelizmente, nós não temos esse apoio do jeito que a gente gostaria que tivesse. Mas a gente, né, tenta fazer da melhor forma. Como eu já ouvi várias lives nessa quarentena, que a gente precisa despertar do poder público, né? Esse trabalho que eles podem estar fazendo e que ajuda muito. Porque uma das coisas que a gente tem bastante dificuldade é com a verba, é com o dinheiro para poder participar dos campeonatos, né? Então, Claro. assim, a gente fica muito preso, né, em escola. E aí o campeonato regido pela Fundesport, que é o campeonato estadual, você passa pelo um municipal primeiro, que o ano passado foi o primeiro ano que aqui no nosso estado já acontece há bastante tempo nas outras cidades. Os municípios se anteciparem a fazer a sua seletiva um ano antes, né? Então, assim, a gente aqui de Dourados, nós estávamos ainda para trás, né? Eu acho que nós fomos a última cidade a fazer isso. Então, o ano passado foi o primeiro ano que definiu-se o representante de 2020 em 2019, né? Então, isso não acontecia. E aí, eu achei assim, diferente, né, essa situação, mas eu acredito que fortalece o basquete do município, por quê? Porque os atletas, eles podem estar mudando de escola, né, para estar jogando pela escola que foi campeã. Claro que eu não concordo muito com isso, porque eu acho que isso acaba deixando a desejar naquela escola, aqueles meninos que saíram, aquelas meninas que saíram, elas não vão participar mais daquela escola. Muda-se, né, o vínculo, muda-se tudo. Mas, pensando em termos estadual, é melhor, né? Porque daí vai para o estadual a equipe mais forte. Como era feito antigamente, que era feito por seleção da cidade, né? Hoje não, hoje é Não escolar. importava qual que era a escola, né? Não, não importa, só Pegavam os tinha que melhores estar de cada estudando. escola, só tinha que estar estudando. Mas como Isso. teoricamente, pela lei, toda criança, adolescente tem que estar estudando, então, assim, quando você falou no começo que aí no Mato Grosso do Sul não tem clube e que a maioria é basquete escolar, a gente tem talvez o melhor basquete do mundo, que é os Estados Unidos, que o modelo é escolar praticamente, né? Não tem clube, é tudo escolar, depois é universitário e depois é profissional. Mas a Uhum, base é escolar. Então, assim, para mim não tem nenhum demérito ou nenhuma diferença de, por exemplo, estados como o que eu sou originário, que o Rio de Janeiro, que a maioria do basquete ele é feito, né, assim, fabricado, né, em clubes. uhum, E a escola ele uhum, faz o caminho inverso. Claro, todo mundo vai estudar em alguma escola, todo mundo tem a sua aula de educação física, mas não é aprofundado no basquete. E aí algumas uhum, escolas, mais antigamente do que hoje em dia, pegavam assim os melhores de cada clube, davam bolsa
para justamente poder, com esses federados que aprenderam no clube, jogar os campeonatos escolares e aí ir para brasileiro, e aí com isso fazer uma propaganda da escola. Uhum. Sendo o caminho inverso, né? Não é clube e ele é formado na escola, eu acho que seria um caminho ideal. Primeiro que você conseguiria formar mais jovem, né? A criança Uhum. mais nova possível, e depois que ele já estava ali no ambiente que ele é acostumado desde pequeno, que é a escola, e não ter que entrar no novo ambiente e nessa situação de clube. Então, eu acho que isso é um modelo legal, é um modelo bom. Mas isso que você falou Sim. aí da questão das escolas ficarem trocando de alunos porque vai a escola melhor e não os melhores de cada estado, eu também concordo com você. Eu acho que devia voltar a dar valor aos melhores de cada estado quando fosse fazer um campeonato geral, Então, assim, né? na Vai. verdade, nós estamos aqui com a federação, né? Que hoje o presidente você deve conhecer, é o É o Eduardo meu Marques, amigo né? Batata. Eduardo Batatinha, Marques é cozinha. então, é o Batata, né? Então, o Batata está tentando, junto com o Jorge, junto com o Rodrigo, vários técnicos, né? O Dirceu, que foi embora, que nos largou para ir para Santa Catarina esse ano. Então, assim, tem o Hugo, tem o Diego de Nova Delhi. Nós temos muitos técnicos, né? E eu quero já aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os técnicos do meu estado, né? E que ajudam a gente a fomentar esse esporte que a gente ama, né? E assim, nós participamos da federação, mesmo sendo escola, nós Sim, temos legal. uma associação, né, uma associação escolar de pais e mestres, e aí consegue se filiar à federação e participar. Só que aqui volta a falar, esses campeonatos requer verba, né? É Claro. caro o custo de participação. Então, não são todos que conseguem participar. Porque a escola, ela ajuda, sim, mas ela também não consegue ajudar em todas as categorias, em todos os campeonatos, né? Porque você tem o transporte, você tem a Claro. alimentação, você tem a arbitragem. Então, assim, isso encarece bastante. Mas a gente está tentando, e o nosso campeonato ano passado foi muito bom, nível de federação, né? Então, assim, foi duas etapas de cada categoria, do sub-14, sub-17 e uma do sub-15. Então, a gente conseguiu fazer, assim, jogos muito legais, jogos, assim, que fazia muito tempo que não acontecia aqui no nosso estado. Entendi. Aí, assim, Desculpa, vai. pode- assim, depois, que nem eu te falei, aqui ainda continua assim, né? Depois que você termina o escolar, o colegial, ensino médio, nós não temos Era a isso que eu queria te política. perguntar. Porque, por exemplo, com esse modelo só do escolar, vamos supor que os Estados Unidos não tivesse um universitário forte e depois não tivesse um profissional forte. Como é que seria o adulto? Porque você falou de espelho lá da. Esqueci o nome, da Da que foi Manu, o da seu Preta. espelho. Isso. Aham. Você falou dela, que ela foi o seu espelho. E sem ter adulto, quem são os espelhos dessas crianças, por exemplo? Porque se não tem clube, a escola não vai fazer não vai participar de um campeonato adulto. Talvez aí que Não. seja o problema, a dificuldade. Problema não, a dificuldade. Concorda comigo? Realmente, concordo totalmente, porque assim, os meninos não conseguem, nem as meninas ter espelho. Infelizmente, nós não temos os campeonatos, time adulto na nossa cidade tem um veterano, vamos dizer assim, adulto não Já é tem, nós alguma não temos coisa. mais jogos. Nós não temos mais jogos abertos que antes tinha, não tem faz tempo, né? Então, assim, fica bem difícil. Esse espelho, sabe onde eles vão buscar? Na televisão, na NBA, na Mas aí é uma NBB, realidade muito distante para eles falarem, eu quero ser totalmente. igual aquele, né? O espelho você tem Uhum. que conviver, ouvir, ver como é que ele bota a meia, como é que. Para Tá mim, no o tete a espelho tete, tem né? que estar, é isso aí. Você tem que conseguir observar ele principalmente fora de quadra. Porque são essas atitudes É, fora de quadra que vai te dar vontade de ser igual a ele. Não é porque ele faz sexta ou não, porque senão ia ter todo mundo ia ter um espelho só, né? É o Pelé no futebol, o verdade, Michael Jordan ali, então não é assim. A gente verdade. gosta das pessoas pela empatia, assim. Você falou de um monte de Uhum. técnicos aí da sua cidade.
E falou do Batata, que é meu amigo, assim, gosto muito dele como pessoa mesmo. Foi meu coordenador de arbitragem nos jogos escolares que eu fui em Brasília 2017, o ano que minha filha nasceu. Uhum. E assim, uma pessoa sensacional assim, em todos os sentidos. E aproveita para falar da gente então aí sobre as pessoas do basquete do Mato Grosso do Sul. A cada técnico desse que você tira o chapéu, aquele cara que não desiste mesmo diante das dificuldades. Por exemplo, ontem eu falei com o Gabriel lá de Sinop do Mato Grosso, que ele me falou que ele aceitou trabalhar como gari para poder continuar o projeto dele de basquete, que senão iam cortar a verba total e ele não ia ter como continuar se dedicando ao basquete. Uhum. Fala para mim um pouco das pessoas do basquetebol do Mato Grosso do Sul. Quem que Então, você tira o chapéu aí? na verdade, esses técnicos que eu citei é do estado, né? Mas aqui da minha cidade, nós temos a minha auxiliar técnica hoje, que foi minha ex-aluna, que hoje trabalha comigo, que é a Ana, né? A Ana Carolina. Aí temos o professor Binho, é algo assim, ó, inexplicável. Eu não sei o que eu posso falar, porque sabe quem trouxe o basquetebol para Dourados? Foi ele. Ele que implantou, ele que trouxe, ele veio de Bataguaçu, São Paulo. Ele que. Não, é São Paulo. Ele foi técnico do Chuí, sabe? O professor Rubens Minaguchi. Ele que trouxe. E você acredita que depois que ele foi. Aí ele veio, fez parte da Fundação de Esportes aqui da cidade, trouxe o professor Carlos, trouxe um monte de outros técnicos de outras modalidades, né, para Dourados, e assim, organizou e fazia campeonato pré-mirim, mirim, jogos da primavera, jogos abertos. Assim, top, top mesmo. Na época que eu era atleta, isso acontecia. E graças ao professor Rubens, né, o Binho. Então, assim, ele hoje, ele foi embora para o Japão. Agora ele retornou, faz uns 3 anos, 4 anos. E você acredita que ele voltou a fazer basquete? A mexer com Claro. basquete? E que ele trabalha hoje na prefeitura da cidade, né? Ele tem na Secretaria de Educação, e ele trabalha num complexo aqui da cidade, onde ele trabalha com iniciação. Aí ele foi convidado para trabalhar numa escola municipal, onde ele começou o projeto. Antes eu não tinha adversário para jogar no feminino. Feminino, aqui em Dourados, ele é bem difícil, como tá, eu acho, no geral do Brasil, né? E aí, há uns anos atrás, eu me inscrevia no campeonato municipal, eu já ia para o estadual direto sem nem jogar, Sem porque não tinha adversário. equipe. É. Aí agora, graças a Deus, né? O professor Binho está fazendo, a professora Lore também está fazendo, né? Então, assim, nós temos outros professores que estão trabalhando com o projeto do Estado aqui, e isso começou a melhorar, né? Então, assim, começou o ano passado, no Campeonato Municipal, nós tivemos 3 equipes, quer dizer, não é muito, mas já tem jogo pelo menos, né? Você não vai para um campeonato estadual sem jogar nenhum jogo, como acontecia antes. Claro. Inclusive, o professor Binho foi o ano passado ganhou o municipal da minha equipe, né? Que já era mais de 10 vezes campeã. Ele ganhou e foi para o campeonato estadual. Foi campeão da primeira fase, foi campeão da Copa dos Campeões, que eles fazem aqui em 2 fases, né? Aí tem a Copa dos Campeões, e foi representar o nosso estado na regional. E na regional ele conseguiu ter as 2 vitórias que ele precisava e conseguiu passar o ano passado para a fase final do campeonato nacional, entendeu? Das Olimpíadas Escolares. Então, assim, Muito ele é legal. uma pessoa assim que depois já dos 60 anos, né? É um coach de tirar o chapéu, vamos dizer assim, né? Que bom. E as outras pessoas do estado aí? Você falou muito rapidinho antes, mas fala aí, ó, o Ó, nós fulano temos o da professor. cidade e tal. Vamos dar uma Ó, moral para todo mundo aí. nós temos aqui também o professor Goiaba, né, que hoje está na Fundação de Esportes,
e com ele a gente consegue, eu espero que agora ele está assumindo, né, a função de diretor do esporte mesmo, de Dourados, que a gente consiga esse ano, depois que passar essa quarentena e essa pandemia, a gente possa ter um incentivo, né? E o professor Goiaba também já foi várias vezes, é Carlos Eduardo o nome dele, é que a gente só chama de Goiaba. Já foi várias vezes também para Campeonato Brasileiro, já jogou há uns anos atrás, né? Começou com o professor Silas no masculina, Silas Queiroz, que hoje está em Uberaba, eu acho que ele está. E agora o Goiaba veio depois, e depois ele passou para estar na Secretaria de Esportes aqui da cidade. Então, assim, aqui na nossa cidade, acredito que são esses, fora os outros professores que também participam dos projetos. Agora, do estado, é aquilo que eu falei, temos o Hugo ali em Ponta Porã, né? Ah, Que o da matéria com o Oscar e tal. isso, esse mesmo, é o professor Hugo, né, que faz um trabalho ali com é, fronteira ali, né, com o Paraguai, ele tem um trabalho bem forte, né, no interior, então já foi, ele foi o primeiro, eu era tricampeã do estado, né, seguido, e aí ele ganhou de mim pela primeira vez. Hoje eu sou tetracampeã e ele é penta, então ele tá na minha frente já. Ah, é o Do, rival, é, no e bom aí nós sentido. temos, sim, aí nós temos também o Dirceu Fernando, que, como eu falei, esse ano nos deixou para ir buscar novos horizontes aí, né? Como o Dirceu, ele trabalha muito forte também, né? E ele busca algo mais relacionado a clube, a rendimento, mais ou menos o que disse ontem o Vandinho, né? Sim. Na live Na dele, live com o como Marquinhos, ela né? isso, como é lá nos Estados Unidos, ele é bem Caxias mesmo, então ele tem que ir para um clube, entendeu? E é aquilo que eu te falei, aqui nós não temos isso, né? Não tem essa política de clube, de rendimento. Então, ele foi tentar ver o que que ele consegue em Santa Catarina, né? Ele também já foi várias vezes campeão do estado aí, né? Representando o nosso estado. Em Campo Grande também tem o Rodrigo, né? O Rodrigão, você deve conhecer também, porque ele já no feminino ele trabalha há bastante tempo, né? Então tem o Rodrigo. Aí nós temos em Maracaju, temos o Carlinhos, o professor Lote, o Éder, né, que é uma cidade aqui perto também, Maracaju. Agora tem uma ex-aluna minha, ex-atleta Carolzinha, que está começando um trabalho lá, passou num concurso, né? Legal. Junto com o Matheus. Aí nós vamos para Nova Dradina, tem o professor Edinho. O Edinho você também conhece, né? O Edinho Anão, tão famoso aqui do nosso estado. O Edinho Edinho, ele Anão. foi até Ah, porque pro. talvez porque eu também sou anão, então eu não conheço. Não, mas ele é anão mesmo. E eu mando um beijão para ele, que ele deve estar assistindo aí. Então eu achei alguém E, menor que eu. Olha que beleza, já estou feliz hoje. vixe, ele foi até no Jô Soares, o Edinho, né? Como o menor atleta de basquetebol. Legal. E a jogar um campeonato adulto. Então, temos em Nova Andradina também o professor Diego, né, que faz um trabalho bem forte no masculino. Ano passado eu ganhei a final contra ele de 3 pontos. Foi uma final Jogo bom. muito, muito disputada, né? Aí a professora Raquel, lá em Nova Andradina também, junto também tem o professor Adriano, né? Aí nós vamos para Deodápolis, né? Amambai também tem, E a Ana Paula, temos a todos esses Nayar. lugares, basquete escolar, formação, categoria de base, é isso? Isso, aí Isso em já é Deodápolis, que é uma muito cidade. bom. Isso aí Em já é muito bom, Deodápolis, mesmo sem ter adulto, porque você viu o depoimento do Kelson lá em Roraima e do Felipe do Amapá? Eles falaram que o estado sim, deles não tem base. Isso, sim, assim, não, e me aí calma cortou o lá, coração. porque assim, ainda não falei todos, não. É Deixa eu só assim, responder um temos. amigo aqui, ó. Ah, Nenete, sim, um abraço para você também. Essa professora é do Mato Grosso do Sul, uma província do Brasil, tá? Continua aí. por que que eu não tô vendo? Eu não vejo nenhuma pergunta que o pessoal faz.
E é assim Ah, aí eu mesmo? já não sei. Não sei. Ah, tá. Porque eu sou bem leiga nisso aqui também, então eu não estou vendo nada que o pessoal está falando. Ah, Não, eu não botei sei se eu lente um devo dia fazer. desse daí, mas me deu tanta irritação que eu agora vou pescando o Ah, que dá aqui, mas o Nenete quase não, praticamente salvou minha vida. Ele é um anjo para mim, então ah. eu vou estar Então, sempre. O então, Alan, aí, um ó, abraço aí tem para a todo mundo. professora Nayara, né? Agora eu acho que eu consegui ver aqui, ó. Ela é de Dourados MS, beleza. É, então, aí temos aqui próximo a Mambai também, tem uma equipe, tudo isso escolar, né? Aí Mundo Novo sempre teve, faz tempo que não participa, mas teve com o professor Tutinha lá, né? Tem em Eldorado o professor Rubens, que já fizeram trabalhos fortes. Hoje em dia estão sumidos um pouco. Aí temos em Três Lagoas o professor Dicão, né? Que é um cara que trabalha com feminino há bastante tempo. Aí temos o Ronaldão também, que trabalha com feminino, o Maurão em Três Lagoas, né? Paranaíba tem o Boca, que trabalha com feminino e Quanta masculino, gente, que bom. tem o Dioclésio em Paranaíba, aí temos em Rio Brilhante, que é aqui do lado da minha cidade, que é 60 quilômetros, porque aqui a gente fala do lado 60 quilômetros, hein? É bem longe, que é o Robson, né? O Robinho, aí tem outros professores lá que trabalham com o Robson, que ajuda ele, né? E temos aqui em Itaporã também, que essa sim é pertinho, é 15 quilômetros, está começando um trabalho, uma professora nova, e assim vai, né? Corumbá tem o pessoal que faz lá do outro lado. Então é isso, Legal. né? Eu acho que se eu Muita, esqueci de alguém, me desculpem, mas é que não é fácil estar aqui. não, A muito Nova legal, Andradina eu já assim. falei. Quando eu tiver com ele de novo, vou dar os parabéns para ele pela quantidade, por quanto ele consegue fomentar de basquete no estado dele como presidente da federação. Acho que ele está entrando aí agora. Ó. Batata, parabéns para você. Ela está me falando aqui a quantidade de escola que produz, né? Fábrica, usina de jogadores de basquete. E, e isso, parabéns, assim, nos 10, ela é o 10º estado que eu chego agora, assim, Ah, parece que Carapó, em verdade, relação de categoria de verdade. base é o estado que mais tem formação, quantidade de jogadores. Parabéns para você aí, Batata. Você queria falar Ô, mais uma cidade Marcelo, aí? Vai. eu queria, porque eu esqueci, desculpa aí, meninos, que também é aqui bem pertinho, né? Nós temos Carapó, que é mais próximo, que tem o professor Daniel, que acabou de me lembrar, obrigado, Dani, e o professor Costelinha, e tem também lá a Cíntia, minha amiga, que jogou comigo na época de escola, né? E hoje ela é diretora de escola lá e foi técnica também da cidade. Então, o Carapó também é fortíssimo. Muito bom. É, Michele, fala para mim assim, desses 24 anos que você tem de carreira, Hum. tirando a graduação de educação física, quais foram as suas capacitações? Você teve muita oportunidade teve conhecimento da Escola Nacional de Treinadores, é normal ter clínicas nos seus estados. Como que um técnico, é claro que há 24 anos atrás, a questão de informação, internet, etc., era muito mais difícil da gente buscar informação. Eu me lembro de VHS, eu me lembro ou então você tinha que ir numa clínica cara a cara mesmo, né? Que na verdade nem chamava clínica, era palestra. E como é que foram as suas capacitações? Aonde que você busca informações? Se você já teve, ou no seu estado ou próximo, algum contato com a Escola Nacional de Treinadores, o que você acha dela no tempo que ela existiu? Fala para a gente um pouquinho aí sobre como é que você acha o caminho certo para um técnico buscar capacitação. Fala para a gente sobre isso, por favor. Tá. Marcelo, primeiro eu quero mostrar para você a nossa bebida aqui, né, tradicional do nosso estado, que é o tereré. Não sei se você Tereré. conhece, eu já ouvi falar, Ó, eu mas bebo esse mate no tereré. Rio de Janeiro. Mate Leão, Ah, geladinho, que já vem pronto, é não, o que eu bebo. então, mas não é mate-leão, não, mas é uma forma de mate também, é uma erva caseira, né? E ela é gelada, não é quente, tá? E aqui no nosso estado, como é muito calor, veio essa tradição junto com o Paraguai, né?
E nós tomamos muito tereré. E eu tô sentindo muita Gelado. falta das Gelado já é rodas. metade do caminho. Gelado. Gelado, e a erva é mais grossa do que a do chimarrão, entendeu? Essa é a diferença, né? Então, assim, eu tô sentindo muita falta porque a gente costuma o tereré em roda, né? E com essa quarentena não existe mais, não pode mais. Vai ser Então, difícil, né? ter que tomar o tereré só em casa, né? Ainda bem que eu tenho meu marido que gosta, que toma comigo, né? Fabiano. Quero mandar um beijo para ele. E meus filhos, o meu filho menor também adora, minha filha. E a gente toma aqui em casa, mas que eu tô sentindo falta de poder dividir o tereré, eu estou. Show Bom, de bola. tem várias pessoas entrando aí, né? Inclusive uma técnica aí começando, que foi uma grande jogadora nossa aqui, que é a Karen, né? E que já representou até o Continua Brasil firme, aí. Karen. Isso, Vamos que e a vamos. Karen está representando até o Brasil no Master. Eu esqueci de falar do Master, né, Marcelo? Antes de responder Sim, essa sua também. pergunta aí, Vai, pode né? ir, pode ir. Aqui temos o Master, né? Claro que em Campo Grande, na Foi capital, campeão brasileiro ano passado no Rio de Janeiro. foi isso mesmo, com a Carol e com a Karen e a Companhia Limitada aí, né? Que elas são mais da capital, né? Lá na capital eu acho incrível isso, né? Porque lá elas conseguem se reunir 3 vezes na semana para bater bola, para treinar, e eu acho muito legal. Aqui eu não consigo, malemar eu consigo um dia na semana, quando as mulheradas, né, resolvem deixar os seus afazeres e colocar, né, o basquetebol em primeiro plano, mas é bem difícil. Mas a gente tenta. Os homens já acontece mais. Tem times, né, veteranos aqui que vão participar dos campeonatos em Campo Grande, junta com o interior do estado e eles vão. E assim vai. Mas o veterano aqui do estado, ele é bem forte, né? Acho que era isso que eu tinha que falar do veterano. Universitário tinha uma equipe forte que era o CDB em Campo Grande, mas acabou. Porque lá ele tinha a universidade que dava a bolsa para os atletas, né? E ele conseguia reunir praticamente os melhores atletas do estado com bolsa na universidade. Mas aí os padres cortaram tudo, e inclusive isso é geral, né? Aqui no estado, todas as escolas particulares, elas praticamente pararam de dar a bolsa atleta, né? Não existe mais, infelizmente, porque eu tenho várias experiências com atletas que eu pude, né, ofertar bolsas, descontos, até mesmo vindo das minhas escolas, né? E que eles conseguiram entrar na faculdade, ser pessoas diferenciadas por causa do estudo, e hoje em dia eu É já um não tenho caminho, essa possibilidade. é um caminho para o profissionalismo, só que não é para ser profissional de atleta de basquete. É para ser É, profissional da carreira que ele escolher. na vida, Então né? Na vida. é um jeito que ele consegue se manter treinando num bom nível esportivo e que vai dar Uhum, a eles uma oportunidade de uma bolsa de estudo para ele se formar em medicina, odontologia, uhum. educação física ou qualquer Sim, outra área que ele escolher. É um caminho também. sim. É uma pena isso e eu É. acho que isso está acontecendo meio que pela crise econômica mundial agora, mais do que nunca vai ser mundial Aham, mesmo. Eu acho que vai demorar para a verdade. gente recuperar isso aí. Mas vamos voltar para as capacitações. Conta Tá, para mim aí. então, tô vendo aí que tá entrando bastante atletas meus aí, meninas, meninos, um abraço a todos, um beijão, né? Família, muita gente conhecida entrando. Obrigado pela presença aí de vocês. Bom, como que eu me capacito? Eu Tirando a procuro fazer. graduação, o que você já Sim, teve de clínica, o que você já sim, teve de conhecimento sobre a escola de treinadores e uma dica que você dá para essa garotada que está entrando aí, que foi seu atleta, do qual o caminho que você sim. acha, um plano de carreira, traça um plano de carreira aí para eles aí. Não, então, na verdade, assim, eu participei, eu sempre busquei fazer cursos, né, presenciais, porque só que aqui no nosso estado sempre foi muito bem pouco. Então, muitos cursos acontecem em São Paulo. Então, sempre que possível, eu vou para São Paulo, né, quando dá para fazer. Eu fiz a Escola Nacional de Treinadores, nível 1, em Curitiba, eu fui fazer, fiquei uma semana lá, 1.000 quilômetros, né? Gastou um Mas dinheirão, parabéns. aham, aham, como você, né? Eu fiz os Mas eu não me três. arrependo.
Não me arrependo nem um pouco. Foi muito Não. bom. Foi onde eu pude ter um Eu me arrependo é norte. por hoje não existir mais e tudo isso que a gente investiu como graduação não ter valor. É só isso que Sim, me entristece. Mas, sim, assim, sim, o aprendizado é uma coisa que ninguém pode te tirar, né? Então, isso não tem sim. preço. É verdade. E assim, eu pude aprender muito, porque só tinha técnicos top, muito, muito bom na época que eu fiz, né? Inclusive você. Obrigada. Ué, Então, assim, eu pude fazer essa clínica. Aí, depois tivemos aqui no estado, né, algumas clínicas com borracha, acho que na época, no Vendramini, como chama o técnico da seleção, que foi Neto, feminina há bastante tempo? Hã? Barbosa. Barbosa, esse mesmo. Esse veio dar um trabalho para a gente aqui, fazer uma clínica aqui, né? Em Naviraí, eu fiz. Aí nós tivemos com a Liga de Basquetebol do Mato Grosso do Sul, que foi alguns anos atrás, que ela teve por 7 anos também. Tivemos o Tácito e outros em Campo Grande, foi bem bacana. Legal. Tivemos também, recentemente aqui no estado, através da federação, uma atualização com o Pachecão, né, o árbitro, lá na capital, foi bem bacana. Atualização de regras, mudança do passo zero, foi bem bacana mesmo, né? Pacheco é um exemplo de vida aí, né? Superação, bem bacana, gosto muito. Aí tivemos o Renatinho também presente nos Jogos Escolares do ano passado, através da Fundesporte, junto com a Federação, junto com o Pacheco. Então, na arbitragem foi muito bom isso. Eu fiz em 2017. A arbitragem do Mato Grosso do Sul é a melhor do Brasil. Inclusive, Ai, amém. eu tô no quadro do Mato Grosso do Sul, Aí, então ó, eu viu? sou suspeito para falar. Mas vamos lá. Aham, tá. E eu Vamos fui nas árbitra também, capacidades. esqueci de falar isso, viu? Aliás, Mas eu. acabou de entrar um árbitro craque do Rio de Janeiro lá, Evaldo Ramos, que o pai dele Ah, também é? foi fracasso de arbitragem também. Um Ah, abraço, meu amigo. então, eu também fui árbitra, esqueci dessa parte da minha vida aí, né? Porque passei por todas as fases, desde atleta, a arbitragem também fui árbitra. Na época eu fiz, há muitos anos atrás, eu estava começando a carreira como técnica e apitava para poder sobreviver, né? Pagar minha Eu acho faculdade. que todo técnico devia, pelo menos, passar 6 meses apitando. Isso muda É muita coisa. verdade, é Eu verdade. tinha muitos fantasmas. Eu fui depois, né, com 35 anos. Eu carregava muitos Aham, fantasmas até ali. Depois dali, aham, 99% sumiu. Eu sei que ninguém entra em quadra ah, para apitar um jogo para prejudicar ninguém. É muito difícil botar calça não, para dentro, para mim, pelo menos. Calça para dentro, ter que fazer barba todo jogo, isso tudo. Ninguém tá ali de aham. brincadeira. O cara que se É, dispõe a fazer isso não tá ali porque tá de sacanagem. Pelo dinheiro não é de jeito sim, nenhum. Então é muito com amor ao certeza. basquete mesmo. Como em tudo, né? Eu acho que com certeza tem umas pessoas que infelizmente não levam tão a sério como deveriam levar, né? Mas isso não é Também. só na arbitragem, Claro, em claro. tudo na vida, né? Mas assim, com certeza, ser árbitro não é fácil. Eu cheguei a passar, né, na prova nacional, fui convidada para fazer parte do quadro nacional na época, há 20 anos atrás. Só que eu tinha que escolher ou ser árbitra ou ser técnica. E o que era mais fixo para mim na época foi ser técnica, né? Que eu tinha alguma coisa concreta. A arbitragem, Exato. principalmente para nós aqui do estado, era muito inconcreto, vamos dizer assim, né? Então você não sabia ao certo, eram poucos campeonatos no ano. Então você não podia viver de arbitragem. Daí eu preferi deixar a arbitragem meio de lado para conseguir seguir como técnica, até por causa do recurso financeiro mesmo, né? Porque era um Claro. fixo, né? Mas Sim. então, a respeito da minha formação, em 2017, 2018, 2017, eu fui em Bauru, né? Fazer um camping lá, que foi com um argentino, um sérvio e o Demetrios, né? E outros atletas, foi muito, e preparador físico deles lá também. Foi muito bacana, foi excelente. Foi lá que eu comecei a mudar a minha visão, que eu tive como
bagagem na minha faculdade, né, a respeito da iniciação desportiva, que tinha que se começar no sexto ano, né? E aí, quando eu tinha isso na minha escola e começava só no sexto ano, a gente perdia muito tempo com o início. Claro, Então, claro. lá eu pude ter as duas escolas que são excelentes hoje, que é a escola argentina e a Sérvia, né? Eles disseram que começam o basquetebol lá no Mini com 6, com 7 anos. Falei, Na opa, Espanha peraí, começa né? baby basket, começa aos 3, 4, aprendeu a Olha andar, aí, já começa a se familiarizar com a bola. É olha brincadeira, aí. né? Não é Então, arremesso, nada disso. Mas sim, é isso mas aí. sim, sim. Aí quando eu fiz eu vim com uma outra, vim com outro norte, uma outra mentalidade, né? E como eu fiz esse curso, já estava como coordenadora de esportes da escola que eu trabalho, né? Eu falei, conversei, cheguei para minha diretora Leia, né? Um abraço, Leia, né? Deixa eu já mandar aqui para ela um beijo a todos da escola, né? Dos meus companheiros de trabalho, da minha equipe. Então, assim, quando eu cheguei na escola, eu falei, não, vamos mudar isso aqui. Porque eu vejo que a gente está perdendo tempo em começar só no sexto ano, depois da aula que eu tive lá em Bauru, né? Com o Demétrios e Claro, os outros dois técnicos aí. E aí eu comecei a mudar. E comecei a oferecer, aí falei para minha diretora, falei, mas será? Será que vai dar certo? Será que vai... E aí vem todos os medos, né? Porque você colocar claro. algo novo dá muito medo. Então você tem que vencer essas barreiras. Aí eu falei, não, vamos tentar. E a escolinha, como a escolinha ela é paga pelo aluno, né? Falei, vamos tentar, vamos abrir uma turma, vamos ver se dá certo. E aí foi onde a gente começou a colocar o primeiro ano a gente colocou a partir do quinto ano, né? Do quinto, do quarto e do quinto. Fizemos uma turminha. Rapaz, não tinha vaga para quem queria. Eles Choveu o respondem muito aluno, rápido. entendeu? Muito bom. Aí a turma lotou, a diretora amou, né? Porque tá tendo algo para eles, né? E eles estão gostando. E olha que lá na escola nós temos várias escolinhas, não é só basquete. Tem o futsal, tem o judô, tem o tênis de mesa, tem a ginástica rítmica. E aí, tá, beleza. A escolinha bombou, né, dos mais novinhos. Aí o que que eu fiz? Eu peguei e falei, no outro ano, em 2018, 19, eu falei assim, ah, não, vamos colocar a partir do terceiro ano. Porque se ele falou que começa com 6, 7 anos, eu vou É começar isso com os aí. 8 anos, porque terceiro ano tá com 8 anos. Falei, vamos começar, vamos fazer um teste? Falei para minha diretora de novo. Ah, vamos tentar. Se não der, a gente tira a turma. Tá bom. E aí eu não comecei só com isso. Eu também nós criamos uma modalidade que chama-se mini esporte, que é só para os meninos de pré 2 e primeiro ano, que são 5, 6 e Peraí, 7 peraí, anos, só um vamos minuto. dizer assim. Só meninos ou crianças, de um modo geral? Não, na verdade, as meninas a gente direciona para ginástica rítmica. Nós Ah, mas fizemos tem um basquete teste. também. Eu sei disso, só que nós fizemos um teste na escola e não deu certo. Quando nós deixamos livre, misto, não deu certo, Sim. porque as meninas, elas não conseguiam fazer junto com os meninos, não deu certo. A nossa experiência não foi legal. Aí nós fizemos a experiência só com os meninos, porque os meninos nessa faixa etária não tinham nada. Então, mas só que não é só basquete que eles vêm nesse mini esporte. Eles têm futebol, tem atletismo, tem handebol, tem basquete, mas tudo recreativo, né? Tudo dando uma iniciação, trabalhando as habilidades motoras, né? Tudo aquilo que hoje em dia não se trabalha mais. Então, assim, que já vem para a escola sem ter essas habilidades desenvolvidas, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na minha escola a partir do terceiro ano, puxa, isso foi muito bom. E isso eu aconselho a todos que puderem, né? Começar lá embaixo, porque o resultado é muito grande. Porque quando eles chegarem no sexto ano, a gente já consegue dar uma especificidade melhor. Você já Claro. consegue trabalhar um pouco mais. O guri no sexto ano, ele vai estar com 12 anos, 11 anos. Aí você começa, né? Claro que você não vai trabalhar tão específico, mas você já começa a dar uma
um negócio mais sério para criança, vamos dizer assim. Porque aqui, como eu te falei, até os 17 anos ele já tem que ter uma boa base do que é o basquete. Porque aqueles que vão estudar numa universidade que tem o basquete ainda conseguem continuar. Aqueles que Claro, não vão, acaba aí, entendeu? Então é sim. isso. Aí depois que eu fui para Bauru, foi muito legal, Demetrius Show, sabe? A equipe deles lá, conheci o Carlão também, da, Da da, Associação de da Treinadores associação, né? Foi do muito Basquete bacana, Brasileiro. bem legal mesmo. E aí, assim, a experiência foi única. E depois, esse ano, eu pude ir para Foz do Iguaçu, né? E nós fizemos lá em Foz do Iguaçu, antes dessa pandemia, né? Nós fizemos uma clínica lá, com o Demetrios de novo e com o Mariano, um argentino, né? E com os meninos lá do Foz do Iguaçu, do basquetebol, da associação, Cláudio, um monte de outros meninos lá que não vou lembrar o nome agora, de técnicos, a Mamá, atleta, então assim, que também está como técnica agora. Então foi muito legal poder ter mais um contato com a escola argentina, né? Ver como que eles trabalham, ver assim que nós não estamos muito longe do que é o correto pelos grandes nomes aí de técnicos, né? Do que a gente faz. Então eu fico assim bastante feliz com isso e poder ter mais conhecimento, né? Porque é difícil assim. Eu não sei se todo mundo sente essa dificuldade, mas eu sinto bastante dificuldade de saber, será que o que eu estou fazendo está certo? Né? Claro. Então, assim, é complicado, porque nós não Todo temos mundo tem essa uma dificuldade. linha. Então, Fica e a tranquilo. gente não, nós não temos uma linha que diz, não, esse é o meu, que nem eu vi ontem, eu gostei muito da fala do Vandinho ontem, Entendi. né? Aonde ele falou, pô, aqui é assim, aqui a filosofia é marcação forte, ninguém entra no garrafão de jeito nenhum, e velocidade de ataque. É assim que joga a minha equipe. E mostrou uns exercícios assim que eu falei, meu pai, se eu chegar a dar metade do que ele falou, metade, assim, porque ele colocou lá que uma equipe num exercício tinha que fazer 180 pontos. Falei, se eu colocasse 90 pontos, que é metade, a minha equipe não voltava ninguém no outro dia, né? Porque hoje em dia, Tudo é assim, adaptação, é de acordo com o seu material assim, humano, é isso mesmo. a nossa escola aqui, eu tenho os atletas fera, graças a Deus, assim, o ano passado e esse ano melhorou bastante, o comprometimento dos meninos, das meninas. Só que, não sei se vocês sentem isso, mas eu vejo muita diferença das gerações, né? Porque Claro. antigamente, aí todos meus ex-atletas viram para mim e falam assim, inclusive um abraço para eles, um beijão para meus ex-atletas, né? Miguel, Viram para vem mim e cá falam assim, rapidinho. fala Pode assim, falar. Michele, você não era assim. O que está acontecendo? Que você mudou? Oi, Aí, ó. tudo Esse aqui é bem? o Miguel, que o Batata tava falando dele aí. Quantos anos você tem, filho? 5 anos. Há quanto tempo você joga basquete? Desde o dia que nasceu. Mas Ah, é isso aí mesmo. É isso aí que mesmo. legal. Então, aí eles falam assim, Michele, você não é a mesma. Não era assim na minha época. Não era desse jeito. Porque, tipo assim, Muda que eu, muito. que eu tô mais relaxada, vamos dizer assim, em termos de deixar certas coisas ou não, né? Mas hoje em dia, a nossa dificuldade é muito grande de você prender o atleta, O de você estímulo é diferente. É isso aí. É isso aí. então, assim, hoje em dia, os atletas, eles têm muita informação, hoje em dia a gente tem muita concorrência com o shopping, com as séries da televisão, com o videogame. Antigamente, não. Era, o atleta, ele jogava basquete, e o que ele fazia? Ele jogava basquete de manhã, à tarde e à É isso noite, se aí. deixasse, né? É isso Então eu aí. vejo que falta um pouco disso nos atletas, mas não é culpa deles, não é culpa deles, é a geração, Não, essa não. geração de hoje, né? É o mundo de hoje mesmo que tem outros atrativos, não é verdade? Ah, eu quero mandar um abraço, se você me Muito dá disso. licença, Vai, a live é Marcelo, para sua. o pessoal da medicina aí, né? Que eu trabalhei bastante tempo com eles também, né? Eu fui técnica deles durante 8 anos, né? Então, Show. assim, um abraço a todos atletas da medicina aí.
E esses de aí tem que Dourados. tirar o chapéu, que nesse momento quem está segurando o piano aí no Brasil, no mundo, são os profissionais da saúde. Verdade. Inclusive nós estamos Inclu dentro disso aí também. Isso, E eu também tenho a minha irmã, que é enfermeira, né? Um abração, força aí nesse É momento, isso a aí, isso aí. Feliz Graciela. Páscoa para todo mundo e falar nisso também. Ó, nós temos 5 minutos para acabar a nossa Não, live. a primeira parte, depois a gente vai para outra, que ainda tem muitas coisas para te perguntar. Sobre o, Opa, tamo dentro. sobre o brasileiro de seleções, você teve a oportunidade de ir, que até 2015 Sele- teve, brasileiro de Então, seleções estaduais. eu fui como atleta, né? Há muitos anos atrás, joguei representando o Mato Grosso do Sul com o professor Luiz Magalhães, né? Ele que era o técnico, um grande professor, aprendi bastante coisa com ele também, que era o técnico de Campo Grande. E eu fui com ele representando o MS por bastante tempo e depois, como técnica, eu fui também num brasileiro teve em Brasília de seleção e acredito que foram esses. Não fui muito não, E porque que federação você acha que a falta do brasileiro de seleções atrapalha o desenvolvimento do basquete do seu estado, que podia ser mais um estímulo para a garotada continuar treinando, ou é indiferente? não, não é que atrapalha, não diria que atrapalha, mas eu diria que poderia vir Perde melhor, vamos força, né? assim. Isso, assim, seria melhor se tivesse, porque era mais uma competição para os meninos poderem jogar, né? Sim, lógico. Antigamente, quando tinha, os meninos queriam jogar o campeonato da federação sonhando com uma seleção do estado, né? Claro, E eu é um vejo estímulo hoje a mais, é isso que eu estou falando. Bolsa em isso, faculdade, jogar brasileiro de seleções, isso tudo são coisas que estão acabando ou que no momento não está acontecendo e que tira força, freia o pé no acelerador do basquete crescer e todo mundo está querendo desenvolver e melhorar. Batata, tem aham. algum time, algum clube, alguma associação do Mato Grosso do Sul que é capaz de pagar 50 mil mês para jogar CBC? Já que Na ele está aí, ele verdade, vai me responder. Você sabe me dizer? então, o Batata, se souber melhor aí, pode falar também. Olha lá, o Edinho acabou de entrar aí, hein? O Edinho que eu te falei, de Nova Andradina. Então, Show. nós temos alguns clubes que participaram pela Fundesporte. A Fundesporte, Ah, a através Batata respondeu. Não. E não aí, tem nem, não tem nenhum clube em- ou nenhuma instituição que consiga ir para o CBC. E aí, sem o brasileiro de não. seleções, como é que o garoto faz, ou a garota Então, faz, para se manter estimulada, para se ela quiser, o meu sonho é ser jogadora da seleção brasileira. Ela tem que estar na escola que classifica para os escolares para ela jogar um campeonato isso, um nacional. brasileiro. Olha Isso. que caminho difícil. E aí, Que se ela funil, né? não mora numa cidade que tem uma escola que é capaz de brigar por esse posto, e aí ela nunca vai ser vista. E como é que a Nunca. gente vai desenvolver o basquete nas 27 federações do país? Faltam dois Muito minutos difícil. para acabar, Calma, Marcelo. me E aí? avisa aqui, ó, quando faltar 30 segundos, me Ah, avisa. tá. Fica Não, é só para tranquilo, avisar o pessoal aí, para que que aí eles possam a gente voltar, vai né? cair e depois vai voltar. É isso aí. Isso, isso. Então, mas eu vejo por aí mesmo. É muito ruim, porque aquela escola, aquela cidade que não participa e não tem chance de ir para um brasileiro, aquele menino ou menina nunca vão ser visto, Não, assim, né? E aí o que que acontece? a pior coisa para mim, que quando tem o CBC, no caso, que é inviável para muita gente, inclusive até para o estado todo do Mato Grosso do Sul, é o êxodo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, muitos garotos saem dos clubes perto da sua casa ou da sua cidade para ir para outras cidades ou atravessar a cidade inteira, ficar 40 minutos dentro de um ônibus numa cidade violenta igual aquela. Isso cai em rendimento escolar. Dependendo da idade ou da Uhum, cabeça do garoto, ele começa a fazer besteira pelo meio do caminho, gasta dinheiro a mais, porque aí o clube às vezes fala, eu te dou a passagem. Aí ele joga, fica preso, né, federativamente preso, e aí não uhum, pode voltar para outro clube o ano inteiro. E aí o cara vai e corta a uhum. passagem e ele tem gasto financeiro para continuar investindo na carreira dele. E o pior de tudo, esse clube que podia continuar fabricando, que a gente chama de usina de jogadores, né, perde o estímulo, porque a única É, chance do garoto é se transferir.
E isso É, é muito ruim para o basquete. É se transferir muito. para um clube grande que vai para outro lugar. 20 Não, segundos, Michele, a gente vai cair, tá, vamos deixar cair agora, que aí a gente entra tá. no próximo assunto, que é mais direto Uma, sobre as preferências isso, da Michele treinadora mesmo. A parte tá bom. geral, assim, do Mato Grosso do Sul, a gente já falou, a parte 2 vai ser mais direta. Tá bom? É, Vai mas cair aí nos vamos 20 falar um segundos. pouquinho. Eu quero comentar algumas coisas que os técnicos estão colocando